Você já aprendeu o que são políticas de segurança na aula anterior, mas agora vem a pergunta prática. Como que você cria uma política do zero se você nunca criou uma antes? Essa é uma das maiores barreiras para quem aqui está começando na área. Você sabe que precisa de uma política, sabe o que ela precisa lhe conter, mas na hora de sentar e escrever esse documento, a tela trava, fica tudo em branco, você esquece. Hoje a gente vai resolver isso com uma ferramenta que provavelmente você já tem acesso e que vai mudar ali o jeito de trabalhar. Você já aprendeu o que são políticas de segurança na aula anterior, mas agora vem a pergunta prática. Como que você cria uma política do zero se você nunca criou uma antes? Essa é uma das maiores barreiras para quem aqui está começando na área. Você sabe que precisa de uma política, sabe o que ela precisa lhe conter, mas na hora de sentar e escrever esse documento, a tela trava, fica tudo em branco, você esquece. Hoje a gente vai resolver isso com uma ferramenta que provavelmente você já tem acesso e que vai mudar ali o jeito de trabalhar. Bem-vindo de volta ao curso gratuito de cibersegurança da DFTech. Nas últimas aulas a gente construiu uma base teórica, o que é cibersegurança, como os ataques acontecem, como funciona a segurança em camadas e o que é políticas de segurança. E hoje a gente vai entrar no modo prático. Você vai ver na tela como usar a inteligência artificial para criar políticas de segurança reais, do zero, um prompt ali bem construído. E o melhor, você vai poder replicar isso agora, hoje mesmo, no seu trabalho e nos seus estudos. Então bora lá? Antes da gente ir para a prática, preciso te dar um contexto importante. Criar políticas de segurança é um trabalho que tradicionalmente exige experiência. Você precisa conhecer ali dos frameworks como ISO 27001, NIST, syscontrols. Precisa entender o contexto da empresa, o setor, as regulações aplicáveis. Precisa também de revisões jurídicas em alguns casos. Na realidade, isso é um trabalho que consultorias especializadas cobram caro para fazer e que muitas empresas, principalmente as menores, simplesmente elas não têm. A IA, ela não substitui esse trabalho especializado ali nesse contexto corporativo maduro, mas ela faz ali algo extremamente valioso. Ela cria um ponto de partida sólido para sua empresa. Em vez ali de uma tela branca, né, você vai ter um documento estruturado com os pontos certos, nas linguagens certas, que você vai revisar, adaptar, avaliar e implementar para sua empresa. E para quem está começando na área, é uma ferramenta de aprendizado ali poderosa. Você vê como um documento de política, ele é estruturado, né, e aprende esse vocábulo, entende o raciocínio por trás de cada regra. Não é sobre substituir o profissional, é sobre ampliar a capacidade desse profissional. E quem souber usar essa ferramenta vai entregar muito, mas muito valor de quem não souber ali. E antes dessa demonstração que eu quero passar para você, eu preciso te ensinar uma coisa fundamental. A qualidade do que a IA vai entregar vai depender diretamente da qualidade que você pede. Um prompt vago vai gerar um resultado vago, e um prompt bem construído vai te gerar um resultado bem profissional. Olha só essa diferença. Você percebe o que aconteceu num prompt forte nessa diferença? Primeiro o seguinte, aqui nós temos um contexto profissional. Quem está fazendo o pedido? Qual é o objetivo? Qual é a motivação? A IA, ela precisa entender o papel de quem está perguntando para calibrar essa resposta. No segundo aqui, você pode ver que é um contexto da empresa. É um setor de característica de público interno. Numa empresa de energia solar, onde a maioria das pessoas não é da área da TI. A linguagem da política, ela precisa ser bem simples e acessível. O terceiro é os exemplos concretos. Você não só pediu política de e-mail, você deu exemplo de regras específicas que quer incluir e pediu que a IA ela expanda a partir daí. Isso direciona a criação. E no quarto aqui é o formato esperado, escrevendo tudo como um documento de segurança. A IA ela vai formatar adequadamente isso daqui. Isso tudo ele se chama Prompt Engine, ou seja, engenharia de prompt. É uma habilidade real, valorizada no mercado hoje em dia e faz muita diferença brutal nesse resultado. Agora deixa eu te mostrar isso funcionando. A gente agora vai direto para o nosso navegador e eu vou te mostrar aqui na tela como funciona esse prompt e qual o resultado desse prompt vai te trazer. Então vamos agora para a tela. Então vamos lá, seguinte, eu tô colocando aqui o prompt, tá, que a gente viu aí, e olha o tamanho desse prompt, né, se você ver aqui,
ele não é uma linha, ele é um parágrafo aqui bem estruturado com todo o contexto que a IA ela precisa, tá? Eu vou dar aqui um segundo, vou clicar aqui em Enter. Eu estou usando aqui o Gemini AI, tá? Você pode usar o Cloud AI, é muito bom, Perplexity ou o ChatGPT. Eu estou usando o Gemini, assim, no meu dia a dia, eu utilizo o Gemini, mas você pode utilizar aí o Cloud AI é muito bom, só que ele tem uma limitação ali, porque ele vai gerar um documento e aí pode ser que ele não consiga gerar para você de imediato, ele pede ali depois de um tempo gratuitamente para gerar, tá? Mas você pode usar o ChatGPT também, muito bom para fazer a geração aqui desse documento. E olha só o que ele gerou aqui para gente, né? Se você olhar, ele gerou as diretrizes de segurança, ele criou aqui um cabeçalho, né, formal, com título, o objetivo, né, o escopo da política. Esse é um padrão de documento de política, tá? Real. E agora aqui vem o que? As diretrizes, né? Vamos se dizer que é uma instrução normativa e vem as regras. Então, várias regras aqui para fins pessoais de cadastro, USB, enfim, né? Bloqueio de tela. E exatamente o que a gente pediu, mas com a linguagem aqui mais formal, né? Uma linguagem mais empresarial. E olha aqui embaixo, né? Se a gente for discorrendo aqui, ele vai trazer a conscientização de risco, né? Ele expandiu aqui as regras que a gente não pediu explicitamente, né? Ele trouxe, mas o que faz sentido nesse contexto, que as políticas de senha, a questão aqui de uso de dispositivos, então né? No caso aqui a proteção de senha, as responsabilidades de credenciais. Então é muito interessante. Assim, eu falo para você, não fica preso aqui a esse prompt, tá? Você pode acrescentar mais coisas nesse prompt. Olha, ele trouxe o termo de aceite e responsabilidade. Você pode criar aqui um NDA, você pode criar várias coisas nesse mesmo prompt, tá? E isso aqui acontece quando você dá um contexto aqui de qualidade à IA. Ela não só atende o que você pediu, ela completa esse raciocínio, tá bom? Então, o que eu queria passar para você nesse prompt aqui, e a gente vai voltar para a tela para me explicar mais algumas coisas aqui, tá? Então, assim, a gente vai voltar agora para a tela que eu preciso te explicar alguns pontos importantes. Então, o que a IA gerou é um rascunho inteligente e é um ponto de partida excelente, mas assim, antes desse documento virar oficial na empresa, ele precisa ser essas características. A IA, ela acelera, o humano, ele valida. Essa é a parceria certa. Esses são os 4 tipos de política que a gente vê na imagem do nosso material e que cobrem as principais frentes ali de um programa de segurança. Então, assim, temos políticas geral de segurança, que é um documento mãe. Cobre, assim, as regras gerais desse comportamento esperado de todos os colaboradores, e-mails, senhas, dispositivos, acesso a sistemas, uso de internet, home office, enfim. O que a gente demonstrou agora é um pedaço dessa política. Aqui temos também política de segurança de fornecedores. Quem fornece produto ou serviço ali para sua empresa e tem algum nível de acesso físico ou digital ali ao seu ambiente, ele precisa atender esses requisitos mínimos de segurança. Essa política, ela define quais são os requisitos e como eles são verificados. Agora aqui temos políticas de segurança de terceirizados. Eles são parecidos com os de fornecedores, mas eles têm um foco ali diferente de prestar serviços que atuam dentro ali da operação da empresa. Consultores, freelancers, equipes externas de TI, o nível de acesso que essas pessoas tenham ao ambiente corporativo, no caso, ele precisa ser controlado e documentado. Temos também a política de resposta a incidentes. Essa aqui é crítica. Ela define o que a organização faz quando um incidente de segurança acontece. Quem comunica o quê, para quem, qual prazo, como isolar o sistema comprometido, como preservar essas evidências, como comunicar aos clientes e órgãos reguladores se necessários. Sem essa política, quando o incidente ele acontece e vai acontecer, a organização ela improvisa. E improvisa em crise de segurança custa muito caro para a empresa. E sabe o que é interessante? Você pode usar IA para criar um rascunho, né, de cada uma dessas políticas. Basta adaptar o prompt
um contexto ali específico de cada uma. Você acabou de ver o seguinte, na cibersegurança prática, você não viu só teoria, você viu um fluxo real, identificou as necessidades, construiu prompt, usou ali ferramenta, gerou documento, entendeu o que revisar. E isso aqui é que diferencia quem estuda de quem opera. E é exatamente esse nível de entrega que o mercado e empresas estão buscando desses profissionais. Agora eu vou passar um exercício para você. Pega esse prompt que a gente viu hoje, adapta para o contexto ali de uma empresa fictícia que você escolher, qualquer setor, e tenta criar uma política de resposta a incidente do zero. Vai levar ali em torno de uns 10 minutos e você vai aprender mais fazendo do que ficar relendo essa aula por diversas vezes, assistindo diversas vezes, tá bom? Então assim, na próxima aula a gente entra em outro território fundamental que vai ser as principais ameaças do cenário atual, tá? Quem são esses atacantes, como eles se organizam, quais são as ameaças que mais afetam empresas. Essa aula vai te dar um vocabulário, né, uma visão para conversar com qualquer pessoa da área técnica, tá bom? E se essa aula foi útil para você, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com alguém que tá ali na área ou que quer entrar na área. Esse tipo de conteúdo prático, ele faz total diferença real, tá bom? Dúvidas e resultados do exercício, manda aqui nos comentários, a gente vai ver o que você criou. E se quiser dar um salto e operar em ambientes reais de SOC, o link da DevTech tá na descrição. Então eu te vejo até a próxima e bora executar!